Fala, mulherada abençoada, dia 87 do nosso devocional e o nosso tema hoje é oferecendo o coração. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, oferecer o nosso coração a Ti, mas aprender a como fazer isso através desse devocional de hoje. E em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ensinar e que nós possamos, Senhor, colocar em prática conforme a Tua vontade e a Tua direção para nós. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. No devocional diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. A busca de Deus por nós é implacável. Não importa onde estejamos, não importa o que tenhamos feito, Ele nos seguirá até os confins da terra. Deus clama a esta geração, mesmo agora quando tudo parece tão desesperador e você se sente tão suja e desamparada, mesmo agora quando todos os outros falharam e tudo o que você tentou a decepcionou, eu não vou decepcioná-la. Mesmo agora, quando parece que já é tarde demais, não é. Volte para mim com todo o coração. Como Ele nos busca, tudo o que precisamos fazer é voltar-nos a Ele. O Senhor nos convida a sermos razoáveis, a olharmos corajosa e verdadeiramente para a nossa condição e percebermos que não é uma bela visão. Nossos pecados não têm um leve tom de rosa, eles são escarlate berrante. Escarlate, para quem não sabe, é um tom de vermelho. Mas Deus não quer nosso sacrifício carmesim, uma vez que o príncipe já pagou o preço. Deus almeja lavar-nos. Em lugar de nos alimentar com comida vazia, que não satisfaz as coisas que buscamos neste mundo, Ele nos oferece o melhor da terra. Se, primeiro, estivermos dispostas e então formos obedientes, dispostas a nos arrepender e a dizer que nos perdemos, dispostas a servi-lo com alegria porque Ele é bom, fiel e verdadeiro, dispostas a nos submeter em obediência à sua palavra, pois é a lei de amor, vida e liberdade. Dispostas a tomar nossa cruz e esconder nossa vida em Cristo, o Verbo feito carne, e seguir seu exemplo. As palavras de Joel nos chamam hoje. Voltem-se para mim de todo o coração. Não importa o estado de seu coração. A batalha sempre foi pelo coração das mulheres e Deus está pedindo pelo seu. Esse partido, machucado e ferido coração. Ele convida você a se afastar dos pesadelos do mundo e a voltar ao sonho dele, porque desde o início dos tempos, ele procura por uma noiva, bem assim como você. Vou começar por essa primeira frase dela aqui mesmo e usar um exemplo para a gente poder entender o que realmente ela está falando. Então ela diz, a busca de Deus por nós é implacável. Aí a minha pergunta é, qual pai ou mãe, vendo um filho, vamos usar o exemplo aqui de alguém que se perdeu nas drogas, e sabendo aonde esse filho está,
às vezes foi parar em outro estado, em outra cidade, enfim. Um pai e uma mãe que verdadeiramente ama esse filho, né? Porque hoje em dia a gente sabe que, né, o mundo tá daquele jeito, mas o contexto aqui é de um pai e uma mãe que tem um amor genuíno, verdadeiro, sabendo que esse filho tá em tal lugar, recebeu a notícia, tá lá, é só você ir atrás dele, buscar, fazer o possível e o impossível para tentar, né? Porque aí é uma condição humana, mas vamos colocar nesse contexto, para tentar tirar aquele filho daquele lugar. Qual pai e mãe não faria de tudo e não iria até os confins da terra por aquele filho? É isso que ela está dizendo aqui. Que não importa onde estejamos e não importa o que tenhamos feito, Ele nos seguirá até os confins da terra. Assim como esse filho lá nas drogas, nós também temos sim o nosso livre-arbítrio. De que quando aquele pai ou aquela mãe chegar até aquele filho e ele dizer: não, eu não quero recuperação, eu não quero viver com vocês, não quero voltar para a família, não, eu não quero fazer isso. O que tiver ao alcance, às mãos daqueles pais, que não interfira no livre-arbítrio, porque você não tem como obrigar uma pessoa a fazer qualquer coisa, eles vão fazer. Então, o que é a parte deles, eles vão fazer. Mas aí é uma escolha daquele filho se ele vai aceitar ou não aquela ajuda, né? É a mesma coisa com Deus. Ele tem sim uma busca implacável pelos seus filhos. E vamos lembrar aqui, muito importante, porque é uma confusão que muitas pessoas fazem, de que filho de Deus é somente aquele que aceita, que reconhece publicamente, declaradamente, é isso que a Bíblia fala, que Jesus é Filho de Deus, que crê na salvação que Ele nos deu, que entende e recebe, acredita em seu coração nessa verdade sobre Jesus. A esses foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Sem essa condição, sem ter aceitado Jesus, sem ter recebido Ele no seu coração, as pessoas são apenas criaturas, criação de Deus. Então, Deus tem uma busca implacável pelos seus filhos, que muitas vezes, como eu acabei de dar o exemplo aqui, né, de uma pessoa que se envolveu com drogas, são desviados, são levados para longe da presença desse pai. E aí, então, ele tem essa busca pelo coração novamente desse filho, para trazer esse filho para perto novamente. Mesmo quando tudo parece tão desesperador, quando você se sente desamparada, quando as pessoas falham, quando você se decepciona, Ele não vai nos decepcionar. Quando já parece tarde demais, Ele nos diz que não é. Quando parece que você já foi para tão longe dele como esse filho lá das drogas que eu dei o exemplo, não é tarde demais. Afinal, Ele é o Deus do impossível. Ela diz: volte para mim com todo o seu coração. Como Ele nos busca, tudo o que precisamos fazer é voltar-nos a Ele. Mas existe, sim, uma ação que é da nossa parte. Mais uma vez aqui, existe os dois lados. Deus vai fazer a parte dele, que é buscar você aonde você estiver. O que seria isso? O Espírito Santo, que agora você, sendo filha, depois de ter aceitado Jesus, habita em você e tem a liberdade de te convencer de que mesmo nas situações em que você acha que acabou, não tem mais volta para você, você já foi tão longe de Deus que não tem como voltar mais. O Espírito Santo está lá para te convencer e te dizer que tem. É isso que ela está falando aqui.
E que você, então, precisa fazer a sua parte. Ele está fazendo a dele, que é te convencer, que é mostrar para você que tem solução. Mas você precisa fazer a sua, de render o seu coração para ele. Tá aqui, Senhor, meu coração. Aí ela coloca ali, né? Esse coração partido, machucado, ferido, todo despedaçado. Olha, um caquinho aqui, ó. Toma, Senhor. Mas você precisa ter essa atitude. Você precisa ter essa consciência. E precisa entender que ainda que o seu coração esteja dessa forma, você pode entregá-lo para o Senhor. Porque é tudo que Ele quer. É tudo que Ele deseja. Deus almeja lavar-nos através do sangue de Jesus. Tem muitos louvores que falam, né? Sobre sermos lavados por esse sangue. E o que seria isso? Lavar-nos dos nossos pecados, nos limpar, nos purificar de toda essa sujeira, como a gente sempre ministra às crianças, né? Falando que o coraçãozinho delas tá preto, tá escuro, tá sujo por conta do pecado. É isso que o Senhor deseja. Lavar o nosso coração, limpar o nosso coração de toda essa sujeira. E aí então ela diz assim: em lugar de nos alimentar com comida vazia, que são as coisas que nós buscamos nesse mundo, Ele nos oferece o melhor da terra. O Senhor quer nos alimentar com aquilo que verdadeiramente nos sacia, nos satisfaz. Aquilo que verdadeiramente vai preencher o nosso coração. Aqui eu consigo enxergar nessa frase dela essa questão que todo mundo fala, né? Ali do exemplo que todo mundo usa, de que há um vazio dentro de nós e é exatamente do tamanho de Deus, do tamanho daquilo que só Ele pode preencher. Então, realmente as pessoas tendem, ainda mais hoje, jovens principalmente, a buscarem no mundo coisas que preencham esse lugar, a se alimentar de coisas vazias que não satisfaz. Como eu dei o exemplo aqui do começo, nas drogas, na bebida, nas festas, no dinheiro, que muitos tendem a buscar hoje, né? Essa coisa de coaching. Lá vou eu mais uma vez falar dos coachings, me perdoem, mas realmente é uma coisa que não vai. Mas enfim, de sucesso, de produtividade, vamos lá, vamos batalhar para chegar com 18 anos no seu primeiro milhão. Mas isso não vai satisfazer esse lugar que foi preparado por Deus em nós, na nossa alma, no mais profundo, no nosso íntimo, por Deus, para receber o melhor que Ele tem para nos oferecer, o melhor que Ele tem para preencher esse lugar. E aí ela continua a frase, que também foi o que me chamou a atenção, de que Deus só vai fazer isso, né? Nos alimentar, nos dar o melhor, preencher esse lugar, se primeiro estivermos dispostas e então formos obedientes. Existe, mais uma vez aqui, uma condição. Deus vai fazer a parte dele, nos alimentar com aquilo que satisfaz, preencher o nosso coração com aquilo que vem dele, tirar do nosso coração aquilo que é vazio, que a gente busca no mundo e que não nos satisfaz. Mas Ele só vai fazer isso se nós fizermos a nossa parte, que é estar dispostas, que é abrir o nosso coração, que é falar para Ele: tá bom, Senhor, tá aqui o meu coração, pode entrar, fazer morada, transformar e fazer o que o Senhor quer fazer. E aí ela coloca: e então formos obedientes. Não adianta nada, que é aquilo que eu falei há pouco no exemplo,
a respeito do livre-arbítrio. O pai vai atrás, vai buscar aquele filho, mas o filho diz que não quer. O pai fala para aquele filho, olha, o que você tem que fazer é ir para uma clínica, mas ele não obedece. Então não adianta, não há uma disposição verdadeira daquele coração diante daquele pai. E então, se aquele filho não pegar com as próprias pernas dele e ir até aquele lugar, ainda que aconteça, né? Muitos familiares vão e internam aquela pessoa, e a família faz, mas a pessoa não permanece, porque não há uma disposição interna daquele coração de querer ser verdadeiramente transformado. Obedecer aquilo que aquele pai está falando, que aquele pai quer o melhor para aquele filho. Se ele não entender internamente que a obediência é porque ele entende que aquilo é o melhor, que aquele pai está querendo o melhor, não vai haver uma transformação. A pessoa não vai permanecer. É a mesma coisa nossa com Deus nesse caso, de oferecer o nosso coração. Se a gente não tiver disposta e não obedecer quando ele falar pra gente, olha, a direção para você fazer é essa aqui, você escolhe ir pro outro lado, não tem como você querer o resultado do que Deus tem se você está fazendo o contrário. E aí ela coloca aqui qual é a disposição que nós temos que ter. Dispostas a nos arrepender e a dizer que nos perdemos, a reconhecer. Aqui nessa parte, quando ela fala dispostas a dizer que nos perdemos, me veio a palavra orgulho na mente. Errada? Eu? Não. Aqui eu quero então trazer de uma forma a fazer a gente refletir, transformando essas frases em perguntas. Nós estamos dispostas a nos arrepender diante de Deus daquilo que nós fazemos de errado? A reconhecer que nós nos perdemos no meio do caminho? Estamos verdadeiramente dispostas nos nossos corações em dizer para Deus, Deus, eu preciso de ajuda, porque realmente, olha essa situação aqui, eu me perdi, achei que sabia o que estava fazendo, mas eu não sei. O Senhor pode tomar conta? Estamos dispostas a servi-lo com alegria, porque Ele é bom, fiel e verdadeiro? Ou será que a gente até serve a Deus, mas murmurando? Porque eu não queria fazer assim. Não, mas ir lá falar de Jesus no meio desse povo? Fazer igual Jonas, né? Esse povo que não vai te ouvir? Não. Será que estamos dispostas a servi-lo com alegria? Será que estamos dispostas a nos submeter em obediência à sua palavra? Pois ela é a lei de amor, vida e liberdade. Nós entendemos que a palavra de Deus é essa lei para nós, mas que não é uma lei de obrigação, de prisão, mas é uma lei que traz para nós amor, vida e liberdade. Será que nós entendemos isso? E estamos dispostas a submeter em obediência a essa palavra? Será que estamos dispostas a tomar a nossa cruz e esconder nossa vida em Cristo? E a seguir o seu exemplo? Então, que a gente possa refletir hoje nessas questões, né? E ser sinceras com Deus, verdadeiras, até com a gente mesmo. E aí ela diz assim, voltem-se para mim de todo o coração. Não importa o estado do seu coração. Ela está dizendo que essa é a tradução, né? O significado do que Joel diz no nosso versículo base. Então não importa como você veja o seu próprio coração e ache que ele está tão sujo, que ele está tão longe de Deus, que você não tem mais chance. Apenas volte-se para Deus de todo o seu coração. É isso aqui que sobrou do seu coração? Entrega isso aqui para Ele. Ele convida você a se afastar dos pesadelos do mundo
e a voltar ao sonho dele. Aqui eu consigo entender duas coisas. A primeira, mais uma vez, mais uma confirmação para nós de que é um ato nosso, de que é uma responsabilidade e é nossa parte. Quando ela diz que ele convida você a se afastar dos pesadelos do mundo. É uma escolha nossa querer continuar vivendo de acordo com aquilo que o mundo prega ou de acordo com as nossas vontades, aquilo que a gente acha que está certo fazer. E a segunda coisa é quando ela fala e a voltar ao sonho dele. Para mim, essa parte fala de querer viver a vontade de Deus para nós. A história que o Senhor escreveu para cada uma de nós. A ter essa atitude de querer se voltar de todo o coração para Deus e dizer, ok, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim? Qual é a história que o Senhor escreveu? Não é a história que eu quero viver. Não é a história que eu mesma escrevi, que com o meu livre-arbítrio eu decido que vai ser assim, assado, vou viver desse jeito. Aqui eu rendo o meu coração à vontade de Deus. Eu volto ao sonho que Ele tem para mim, ao plano de vida que Ele escreveu para mim. Então que nós possamos nos afastar da nossa própria vontade da carne, que nos puxa, mas que nós sabemos que na maioria das vezes só vai dar ruim, e nos voltarmos de todo o coração ao plano de Deus para nós, àquilo que Ele escreveu, por mais difícil que muitas vezes seja. Sim, porque viver a vontade de Deus muitas vezes não é fácil. Como no meu caso, que eu já dei o exemplo da espera pelo meu milagre. Não foi fácil render o meu coração e dizer para Deus, tá bom, eu espero quanto tempo o Senhor quiser. Quando as pessoas à minha volta falavam para mim, mas quem tem filho é a mulher, faz alguma coisa. Podia ter escolhido viver a minha história, meu livre-arbítrio, ter decidido por mim mesma o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, quando eu ia fazer. E por mais doloroso e difícil que foi, entregar o meu coração para Ele e falar, tudo bem, eu vou esperar. Porque eu sei que do seu jeito, no seu sonho, é melhor para mim. Então dizer que é fácil essa obediência, que é fácil render o nosso coração, não é. Mas a gente não vive de emoção. Vivemos pelo Espírito, pelo que o Espírito Santo nos direciona. Então que todas nós possamos a cada área, porque essa foi só um exemplo, mas a cada dia, a cada situação e a cada área das nossas vidas, render totalmente o nosso coração à vontade dele. Porque essa vontade é a melhor para nós. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Pai, obrigada por me seguires tão de perto, de modo que tudo o que tenho de fazer é me virar e cair em teus braços. Eu te ofereço o meu coração e volto a ti mais uma vez. Vamos declarar a nossa frase do dia? Eu sou forte quando me volto para aquele que me busca. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer. Sim, Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor por nós, Pai, que tem uma busca implacável pelo coração das suas filhas, que mesmo nos momentos em que nós nos sentimos desesperadas, em situações em que nós achamos que não tem mais jeito, que não tem mais como voltarmos atrás, que não há solução para aquele problema, nós podemos, Senhor, lembrar que o Senhor está nos acompanhando tão de perto que basta uma palavra nossa dizendo, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda, eu entrego novamente o meu coração para ti. Ainda que ele esteja partido, ferido, quebrado, eu te entrego. O Senhor vem e faz tudo novo. O Senhor vem e nos mostra que não é tarde demais.
Nós queremos te agradecer por isso. E nós queremos te pedir, Senhor, que continue trabalhando em nosso coração, para que nós possamos entender que diante de situações adversas que venham a surgir novamente pela frente, nós podemos novamente nos voltar a Ti, render-nos a Ti e entregar novamente nossos corações ao Senhor. Que nós possamos entender, Senhor, que mais uma vez há sim a parte do Senhor em nos buscar, em não nos abandonar, em nos oferecer o melhor dessa terra, mas também há a nossa parte, a nossa responsabilidade de entender que aquilo que buscamos nesse mundo não nos satisfaz e que o melhor que nós fazemos é estarmos dispostas, com um coração aberto a ser obedientes ao Senhor, à Tua direção, aquilo que o Senhor nos orientar a fazer. Que nós estejamos dispostas a nos arrepender e reconhecer que estamos perdidas quando tomamos as nossas próprias decisões e percebemos que aquilo nos levou para um lugar longe de Ti. Que nós estejamos dispostas a servir ao Senhor com alegria, sem murmurações, mas entendendo o privilégio que é servir ao Senhor. Que nós estejamos dispostas a obedecer a Tua palavra, porque entendemos que através dela o que temos é amor, vida e liberdade. Que nós estejamos dispostas a tomar a nossa cruz e seguir o exemplo de Jesus. E que nós possamos então nos voltar a Ti de todo o coração, independente do estado em que nosso coração se encontra. E que nós possamos então nos afastar, Senhor, de todos os pesadelos deste mundo, Pai, e voltarmos ao Teu sonho, ao Teu plano para nós. Que o nosso coração seja totalmente rendido, oferecido, entregue a Ti, Senhor, para que o Senhor possa cumprir em nós a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.